Apresentação do trabalho. Título: Estudo epidemiológico da dengue entre os anos de 2017 e 2018, no município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, Brasil. Autores: Elisângela de Azevedo Silva Rodrigues e Irã Martins Costa. A dengue é uma doença febril aguda e nos últimos anos tem se tornado um crescente problema de saúde pública, sendo uma epidemia de ameaça global. Brasil 2010. A doença é causada por 4 sorotipos de vírus: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. A infecção por um deles confere a proteção permanente para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros 3 tipos. Brasil 2017. A doença é transmitida pela picada da fêmea de dípteros da espécie Aedes aegypti. Linnaeus, 1762, Abraratial, 2021. Pertencentes à família Culicidae, que também são responsáveis pela transmissão vetorial de outros arbovírus, como a chikungunya, zika e febre amarela. Em regiões urbanas, Brasil 2017, Carvalho et al. 2020. O objetivo do trabalho. O presente trabalho teve por objetivo de estudar a situação epidemiológica da dengue, dando a conhecer a distribuição espacial e sazonal, a faixa etária e sexo dos pacientes no período de 2017 e 2018, no município de Uberlândia, Minas Gerais. Metodologia. A metodologia utilizada trata-se de um estudo ecológico. Os dados referentes aos casos prováveis de arbovirose foram provenientes da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, Minas Gerais. Resultados. Gráfico 1. Uberlândia, sazonalidade dos casos de dengue por mês entre 2017 e 2018. Como pode-se ver nesses 2 gráficos, no primeiro gráfico, que é o gráfico de 2017, que é esse de azul, pode-se verificar que houveram 3.891 casos. Em 2018, foram 4.308 casos, totalizando, nos 2 anos de estudo, 8.199 casos. Podemos perceber aqui que em março, principalmente em março de 2017, houve uma queda, de casos de dengue no município de Uberlândia até o fim do ano. Já em 2018, pode-se ver que houve um pico de casos entre o mês de março a maio de 2018, o que representou, para o ano de 2018, 65,4% dos casos que tiveram nesse ano. Tabela 1. Uberlândia, casos de dengue por sexo, entre 2017 e 2018. Pode-se ver na tabela número 1 que o maior número de casos por sexo no ano de 2017 foi de 2.101 casos no sexo feminino. E nós temos aqui que em 2018 foram 2.294 casos. Então, em 2017, representou 54% dos casos daquele ano, dos 3.891 casos. E em 2018, no sexo feminino, foram 53,2%, dentro desse universo de 4.308 casos. Tabela 2. Casos de dengue por faixa etária em Uberlândia, Minas Gerais. Então, nessa tabela, pode-se perceber que na faixa etária entre 21 a 59 anos foi mais acometida pela dengue, com 70,14%. Então, nós temos aqui também, em seguida, os idosos, com 13,15%. Depois, os jovens entre 12 a 21 anos, o que correspondeu a 9,8% dos casos. E de 0 a 12 anos, representou 6,91% dos casos de dengue, durante esses 2 anos de estudo. Gráfico 2. Casos de dengue de 2017 e 2018 por setor em Uberlândia, Minas Gerais. Então, pode-se ver que, tanto no gráfico por setor
leste, oeste, norte, sul e central e na zona rural, pode-se ver que o setor que houveram mais casos foi no setor oeste. Então, nós temos aqui, em 2017, o setor oeste teve 25,8% dos casos, setor norte, 19,9% dos casos, setor sul, 19,4% dos casos, setor leste, 17,9% dos casos, no setor central, 12,6% dos casos, e na zona rural, 4,2% dos casos. Agora, os casos de dengue por setor em 2018 foi, primeiro, no setor oeste, 27,8%, no setor norte, 22,7%, no setor sul, 17,4%, no setor leste, 13,9%, no setor central, 11,7% e na zona rural, 6,5%. Tabela 3. Distribuição dos bairros com maior número de casos de dengue entre 2017 e 2018 em Uberlândia, Minas Gerais. Então, pode-se ver aqui, entre os bairros, né, por setor, nós temos aqui no setor central, o bairro Martins, que ele teve a taxa de incidência por mil, né, de casos. Nós temos aqui 15 casos por mil, é no bairro Martins, seguido pelo bairro do setor norte, que é o bairro Jardim Brasília, que teve 10,1 a taxa de incidência. Depois, no ano de 2017 ainda, o bairro Tocantins, que teve também uma alta incidência de casos, que foi de 14,1 por mil casos de dengue. No ano de 2018, nós temos aqui o bairro Guarani, que fica no setor oeste, que teve uma taxa de incidência de 44,2, seguido pelo bairro Martins, novamente, 20,6, e o bairro Tocantins também, que repetiu, né, de 2017, com 19,2 casos em mil casos do bairro. E nós temos no setor leste o bairro Morumbi, que teve 7,7 a taxa de incidência. Então, o que a gente pode perceber? Entre os bairros com maiores incidências por mil habitantes no ano de 2017, o bairro Martins, localizado no setor central do município de Uberlândia, ele possui 5.872 habitantes. Este bairro possui construções antigas e precárias, caixas d'água destampadas ou tampadas com placas de cimento para muros. Rodrigues e Lima, 2018. Em seguida, o bairro Tocantins, que esse bairro possui uma população de 6.240 habitantes e ele possui áreas de deposições clandestinas de resíduos de construção e demolição em bairros periféricos de Uberlândia. A caracterização física mostrou também grande parcela de reciclável e entulhos. Moraes, 2006. E na sequência, o bairro Jardim Brasília, que possui 14.439 habitantes, ele encontra-se localizado próximo à nascente dos córregos Buritizinho e Liso. Atualmente, esses córregos, né, e essa área encontra-se cercada, em uma parte tem muitos entulhos, mas a grande maioria ainda permanece, comprometendo assim a qualidade da água, do solo e da própria vegetação. Carrijo e Bacaro, no ano 2000. Agora, no ano de 2018, os bairros com maiores incidências foram os bairros Guarani e Tocantins, no setor oeste, e o bairro Morumbi, que fica no setor leste. O bairro Tocantins, mencionado acima, ele é vizinho do bairro Guarani e apresenta as mesmas características. O bairro Guarani possui 5.854 habitantes. Então, e o bairro Morumbi, no setor leste, possui aproximadamente 18.004 habitantes. Este bairro, o que ocorre com ele? No período da chuva, ocorrem muitos alagamentos devido aos problemas na rede de escoamento pluvial, provocando acúmulo de água. Melazo, 2008. Conclusão. A análise da situação epidemiológica da dengue em Uberlândia no período de 2017 a 2018 revela o aumento da quantidade de casos da doença no município,
Vale ressaltar que, a partir do ano de 2018, houve aumento de casos que foi demonstrado na tendência nacional. A faixa etária predominante dos casos foi na fase adulta, e a análise da situação epidemiológica da dengue em Uberlândia revela um grave de saúde pública como em grande parte, né, dos municípios do país. As referências bibliográficas, eu agradeço pela sua atenção. Muito obrigada.